Lucas, capítulo 17, versículo 26. Diz assim a palavra: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, casando-se e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma, ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar, vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da mulher de Ló. E eu tenho pensado sobre essa advertência de Jesus acerca da lembrança da mulher de Ló. E é esse personagem que eu queria compartilhar com vocês. Nós não sabemos o nome dela, mas ela é inserida nesse contexto da sua situação semelhante. Jesus compara a situação da mulher de Ló ao arrebatamento, a um momento em que todas as coisas que nós vivemos vai ter sentido, ao momento em que todas as coisas que nós vivemos será consumado. Então ele começa a falar que naquele dia vai estar tudo normal. E engraçado, porque não coloca que tanto nos tempos de Noé quanto nos tempos de Ló as pessoas estavam pecando e se destruindo e tal. Coloca que as pessoas estavam vivendo uma vida comum. Elas trabalhavam, construíam, edificavam, casavam, até que veio o dilúvio, ou até que veio o fogo do céu sobre Sodoma. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa do Maranata, que nós só clamamos Maranata quando a gente tem medo que a coisa fique ruim para o nosso lado. Então, se você vê alguém, o cara roubou o carro do seu amigo, você fala: Maranata, Senhor, volta antes de roubarem o meu. Você vê o filho do outro em uma situação difícil, de drogas, foi preso, você clama na hora: Maranata, Senhor, poupa meu filho dessa situação. Nós só clamamos Maranata quando temos medo de que algo ruim aconteça conosco. Mas aqui parece que a realidade que essas pessoas estavam vivendo era uma realidade completamente normal. Casavam, se davam em casamento, construíam, trabalhavam, pegavam o busão, pegavam o metrô. Tudo normal. Até que veio o grande dia. No caso de Sodoma, eu comecei a prestar atenção sobre quem era essa mulher e sobre a família de Ló. Ló é o sobrinho de Abraão. E Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele tem uma meta, que era chegar na Terra Prometida. Que a início ele nem sabia onde é que era. Ele sabia que tinha um lugar para ir, mas ele não sabia onde é que era. E ele começa a caminhar, nessa caminhada ele pega o seu sobrinho e leva com ele. E aí eles começam a empreender, começam a ficar ricos, montam o grupo Abraão e companhia, e eles começam a empreender, começam a ter muito gado, muita cabra, muito dinheiro. Eles começam a ter muito latifúndio, fazenda, aquela coisa toda. Os caras prosperam na terra. E aí eles prosperam tanto que o grupo Abraão, Ló e Companhia Limitada precisa se dividir em determinado momento. O grupo precisa se dividir. Os caras estão muito ricos juntos. Os caras falam assim: mano, vamos dividir as paradas? Vamos. E Abraão tinha consciência de que a promessa de Deus estava na vida dele. Então ele olha para Ló e fala assim: olha, para onde você for, você vai em paz. Porque aí eu escolho o outro lado. Porque Abraão entendeu a palavra de Deus depois falando assim: Abraão, onde você pisar a planta do seu pé, eu tenho te dado. Então a questão de Abraão não era geográfica. A promessa de Deus estava nele. Não estava em um lugar, estava nele. Então onde ele pisasse, meu irmão, ele transformava a parada. Ló não. Aí Ló olha e vê a campina de Sodoma e fala assim: mano, esse lugar aqui é bonito, é um jardim, eu vou para lá. Lê comigo aí, Gênesis 13. Gênesis 13, do 10 ao 12. Gênesis 13, 10 ao 12 diz assim:
Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma. Ló escolheu para si o vale do Jordão e partiu rumo a leste, assim os dois se separaram. Então Ló observa que tem uma terra boa e vai para lá. Abraão vai para o outro lado. Então Sodoma não era um lugar desprezível. Eu entendo a opção de Ló e de sua família, que é a mesma opção que a gente tem. A gente quer morar num lugar bom, a gente quer estar em um lugar agradável. E Ló olha e opta por isso, porque a gente tem uma ideia ainda reafirmando de que Deus destruiu Sodoma porque lá devia ser um caos. E não era. Era um lugar normal. Sodoma era extremamente próspera. Abra comigo em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Versículo 49. Olha que loucura. Ezequiel 16, 49. Esta foi a malignidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento, viviam sem a menor preocupação, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por esse motivo eu as exterminei, como tu sabes. Um dia eu estava na universidade e tinha uma professora que estava defendendo uma tese acerca de homossexualidade, e ela, na sua defesa, ela falou assim, porque até o Deus cristão destruiu uma cidade por causa da homossexualidade. E aí eu levantei a mão e falei, professora, vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu falei, qual fonte a senhora consultou para fazer essa afirmação? Aí ela falou, né? Professora, desconfio que a senhora não tenha pesquisado a fonte do texto, que é a Bíblia. Porque se a senhora pesquisasse a fonte, a senhora ia ver que Sodoma não foi destruída somente por causa disso, mas também por causa disso. Ezequiel, capítulo 16, tal, falei para ela. Ela ouviu, lógico, me deu uma bronca, baixou minha nota, ficou tranquilo. Mas cai aí no senso comum de que o problema de Deus com Sodoma era a homossexualidade, práticas abomináveis diante de Deus, essa coisa toda. Mas vendo o texto, a gente percebe que Sodoma se tornou um lugar próspero, um lugar cheio de dinheiro, de prosperidade, mas um lugar arrogante em que as pessoas não se comunicavam mais. Elas se davam em casamento, elas tinham uma vida economicamente saudável e só. E o problema principal de Sodoma, que é Gênesis 18. Gênesis 18, 32. Então Abraão insistiu, não te ires, Senhor, permite-me falar só mais uma vez. E se apenas existirem 10 justos encontrados? O Senhor afirmou, por amor aos 10 justos não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou para o seu lugar. O problema maior de Sodoma é que não existiam justos o suficiente. Não existiam 10 justos, existia prosperidade, existia arrogância, existia dinheiro, existia beleza, essa coisa toda, mas não existiam justos. A sociedade sem justos, ela se corrompe, ela é consumida quando faltam justos. Pode ter tudo, mas se não tiver justos, não tem nada. É uma cidade sem regras, é uma sociedade sem limites, é uma sociedade como a sociedade de Sodoma. Esse é o contexto da família de Ló. Eles moravam em um lugar bonito, próspero, tinham uma vida comum, até que um dia o Senhor chega para eles e fala assim, beleza, vocês não estão percebendo
mas existe aqui uma maldade nessa cidade que eu preciso, que já para mim já chegou no topo máximo. São muito arrogantes, desprezam os outros, têm práticas que eu não concordo, então eu acho que está na hora de dar um fim a isso. E aí então, esse convite para a família de Ló, de que eles saíssem desse lugar, de que eles seriam os únicos poupados dessa realidade, que é uma realidade confortável, que é uma realidade tranquila, que tem um monte de problemas, mas em determinado momento a gente se conforma com isso. E nesse convite, o Senhor dá uma advertência para a mulher de Ló e fala assim: olha, vocês vão sair dessa realidade para uma outra realidade, porém, não olhem para trás. Não olhem para trás. Sigam adiante. Quando vem os anjos, tem aquele anúncio. Eles estão saindo da cidade, subindo as montanhas, e quando eles começam a ver a destruição, a palavra diz que essa mulher, ela olha para trás, automaticamente ela se torna uma estátua de sal. E Ló e suas filhas então vão para as montanhas, e tem toda uma sequência do texto bíblico, e eu queria parar por aqui para a gente pensar em 3 aplicações. A primeira tem uma relação profunda com o que está mais adiante do que o que está no passado. Cada vez mais eu me convenço que a vida com Deus é uma vida mais para frente do que para trás. Porque Cristo volta amanhã. É amanhã que todas as coisas serão consumadas e não ontem. Eu entendo que às vezes nós precisamos visitar as nossas memórias, os nossos traumas, para sermos curados. Mas tem um cara existencialista que eu gosto muito, que é o Sartre, que ele tem uma expressão que é assim: nós não somos produto do que fizeram conosco, nós somos produto do que fazemos com o que fizeram conosco. Somos produto do que fazemos com o que fizeram conosco. Nós temos uma opção diante do que fazem conosco. Se me abandonam, eu tenho uma opção. E que hoje nós vivemos uma sociedade muito olho por olho, dente por dente. Então, se você fizer comigo, eu faço com você. Se você me abandonar, eu te abandono. Se você falar de mim, eu falo de você. Se você faz isso, eu faço isso. A palavra que o Paulo falou aqui sobre misericórdia é uma coisa, é uma bomba para o nosso tempo, porque misericórdia é uma coisa que nós não executamos mais, porém nós queremos. Nós queremos. Clamamos por misericórdia sobre nós e temos pouquíssima misericórdia sobre o outro. Viver numa sociedade que vive passado, que a gente só vive com o que está para trás, é muito arriscado, porque aí a gente se desesperança. Nós estamos num tempo desesperançado. Tudo está ruim. Se você chegar hoje e falar assim: olha, eu estou aqui no Capão, quero montar um negócio. O pessoal vai falar para você: olha, montar um negócio hoje está meio arriscado, porque o mercado está incerto, nós não sabemos como vai ser as eleições, então acho que montar um negócio não é muito bom, não. Tá bom, então vou montar uma igreja. Olha, montar a igreja também é um negócio que dá muito trabalho, gente dá muito trabalho, o povo também está em crise financeira, não vai ter dinheiro para o dízimo pagar o tempo que você quer, pagar as contas de luz, então não sei se igreja é uma boa coisa. Você fala assim: tá bom, então eu estou querendo casar. Olha, não é um bom momento, está tudo muito caro, se você escolher Mairiporã está com risco de febre amarela, essa coisa toda, eu acho que não é um bom momento para casar. Tudo está ruim, não é um bom momento para nada. Tem tudo, tem chikungunya, tem um monte de peste aparecendo. Aí você fala assim: tá bom, eu vou comprar uma passagem, vou para os Estados Unidos. Olha, agora eles estão bombardeando a Síria, a Rússia está revoltada, vai cair uma bomba nos Estados Unidos. Tudo é um apocalipse para nós. E o que as redes de WhatsApp só mandam um futuro apocalíptico. Olha, aprovaram a lei que vai acabar, vai fechar a igreja. Aí os irmãos: misericórdia, Senhor. Olha, aprovaram agora a lei que você não vai mais poder falar de Jesus. Ah, não sei o que, não sei o que. Olha, está tudo muito apocalíptico e a gente se prende nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa: os apóstolos, mesmo naquele tempo, tendo acabado de se relacionar com Jesus, eles viviam com uma certeza iminente de que a volta de Cristo era amanhã e não ontem.
Mais importante é o que tem amanhã do que o que tem ontem. A Bíblia fala que a noite às vezes é escura, mas pela manhã vem o sol, vem o amanhecer. Então, meu irmão, nós temos que esperançar a respeito da volta de Jesus, porque isso acontece amanhã. O seu amanhã vai ser melhor do que o ontem. Você sofreu muito, certo, meu irmão? Sofreu, eu sofri, Jesus sofreu. Mas isso não impede de vermos o amanhã. A vida cristã se vive para frente. Deus quer nos tirar de uma realidade de Sodoma. Mas para isso a gente precisa acreditar que é para frente e não para trás. A solução dos seus problemas está para frente e não para trás. A solução da sua crise familiar está para frente, não para trás. A solução da sua crise financeira está para frente e não para trás. Porque nós achamos que quando entramos em crise, a gente começa, meu Deus, o que eu fiz de errado? Mas não sei o quê. Aí o pai fica mais, vê o filho em crise, fica mais pensando no que estava lá atrás, do que o que fazer com o filho daqui para frente. O que eu posso fazer para melhorar meu relacionamento com meu filho? Aí a gente fica se martirizando pelo que aconteceu, e o que aconteceu a gente não mexe mais. Nós só conseguimos mexer no que está para frente. Temos que esperançar que o amanhã é melhor do que o ontem. A vida cristã se vive para frente. A segunda lição que eu aprendo com esse texto. Aliás, eu queria ler uma frase do Luther King. Esse dia fez 50 anos da morte desse pastor que revolucionou o mundo. Cara de Deus. Tem um filme que mostra a última cruzada da ponte do Mississippi, chamado Selma. Fantástico. E tem uma peça também que infelizmente eu não consegui assistir enquanto estava aqui, chamado Topo da Montanha, que o Lázaro Ramos faz os últimos momentos do Luther King, quando ele sai do hotel e é baleado na frente do hotel. Mas ele tem uma frase que é assim: mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo se partiria em pedaços, eu ainda assim plantaria a minha árvore. Isso ele está falando numa realidade onde os negros eram subjugados, onde os negros eram excluídos, e ele estava num contexto difícil. Um contexto difícil. Mas o seu sermão, que movimentou o mundo inteiro, ele dizia assim: olha, eu tenho um sonho. O meu filho não vai ser julgado pela cor da sua pele, mas pelo caráter do seu coração. Eu acredito que o amanhã vai ser melhor do que o ontem. Eu acredito que no futuro negros e brancos poderão dividir o mesmo espaço. Eu acredito que no futuro essas divisões vão acontecer. Eu vejo o Paulo Gomes falando aqui, e o Paulo é um cara que me ajuda demais, porque o Paulo me inspira muito. O Paulo é doido. O Paulo é doido. Doido. Ele olhar para a situação dos caras da rua e falar assim: mano, eu vejo uma pessoa. Eu vou resgatar, porque esse cara é imagem e semelhança de Deus, que está imbuído, esquecido, desprezado, mas eu vou resgatar esse cara. É um trabalho árduo. A gente já fez trabalho na rua. É uma loucura. Mas a gente tem que acreditar. Né? Se a gente não viver assim, a gente vive uma vida xoxa. Uma vida que tudo está ruim. Uma vida cinza. Gente amarga. Gente que quando chega perto, você chega perto, arde o olho. Sabe? Vinagre, assim, você chega perto. Porque você sabe que a pessoa só vai falar de coisa ruim. Que está presa lá atrás. A realidade da mulher de Ló era que ela estava presa a uma cidade confortável. A uma realidade tranquila para ela. Uma realidade próspera. Imagina você que o marido dela era o maior empreendedor que tinha naquela cidade. Era Ló, o dono da cidade. Ela não queria deixar essa realidade. O segundo ponto. O primeiro é que a vida cristã é para frente. Aliás, vida cristã é um equívoco. Desculpa, na verdade não existe vida cristã. Existe vida e morte. Ou nós estamos mortos, ou nós estamos vivos. Porque estamos mortos sem Cristo, até o momento em que Ele nos vivifica, e nos tornamos gente com Cristo. Então não existe vida cristã. Desculpa, existe vida.
A primeira é que a vida é para frente. E a segunda é que até o que é bom pode engessar. Essa mulher, quando ela sai da cidade, ela olha para trás e ela se torna uma estátua de sal. Isso não é à toa, porque sal é uma coisa boa, na medida certa. Muito sal dá hipertensão. Muito sal agita o negócio, mata. O que essa mulher está fazendo? Porque viver para trás nos engessa, meu irmão. A gente tem várias qualidades, a gente pode ter um monte de coisa boa, mas a gente vive para trás. A gente vive a história do passado. Então a gente senta com as pessoas e elas falam assim, porque naquele tempo nós evangelizávamos, e aí caíam as pessoas endemoniadas, nós orávamos, e tudo de bom acontecia. Aí você pergunta, e amanhã? Amanhã não sei. Amanhã está difícil. Eu tenho um filho pequeno, minha casa tem goteira, está tudo muito difícil. Mas o ontem era glorioso. Isso é uma estátua de sal. Sal parado é um monumento para o passado, meu irmão. Não salga nada, não resolve nada. E o mundo está do jeito que está porque falta sal. Porque ao invés de salgar, a gente acha que tem que ficar um monumento. A gente acha que tem que ser uma estátua para as pessoas admirarem. O que fizemos tem que ser uma estátua. E todos os cultos tem que se falar aquilo que nós fizemos. Irmão, para com isso. Porque sal parado dá problema. Tudo parado dá problema. Até água que é bom. Se parar dá problema. Dá dengue. Deixa a água parada lá que você vai ver se não vai uma multa na sua casa. Deixa aquele balde lá. Dá problema, meu irmão. A ordem era partir para uma nova realidade. A ordem era, sai daí onde você está, dessa realidade confortável, de tá tudo bom, tá tudo beleza, tá difícil, o povo aí não tem nem justo, sai dessa realidade. Na hora de sair, ela olha para trás e se torna uma estátua. Uma estátua de coisa boa, mas ainda assim uma estátua. Nós temos pessoas engessadas no nosso meio. Gente com tanto talento. Tanta coisa boa. Travada. Às vezes precisa, às vezes precisa. Às vezes precisa. Só olhei para frente. Estava ali. Às vezes precisa. Não pode viver, mas às vezes precisa. Não pode nos parar. Mas às vezes é necessário. Mas cuidado, irmão. Porque eu percebo hoje que nós temos muita coisa boa parada. Eu olho para essa igreja, eu já falei isso para o Paulo. Eu olho para essa igreja e eu oro para que isso realmente seja de Deus, mas eu olho para essa igreja como um celeiro para essa região. Vocês conseguem imaginar que tem um cara daqui na Estônia, um lugar que talvez você nem tinha ouvido falar? Tem um cara daqui lá, irmão. Qual é o limite para o sal se espalhar? A gente não sabe. Mas quando você coloca sal na água corrente, ou você joga no vento, você não tem mais controle. Eles vão. Que essa igreja seja um celeiro para tantas outras igrejas dessa região, irmão. Porque se ficar parado vai dar problema. Está tudo ótimo hoje. Mas amanhã, sal demais vai dar hipertensão, amado. A relação vai ficar estreita. O sal foi feito para salgar. O sal foi feito para se espalhar, para diluir, para temperar. O sal precisa estar no lugar dele. Obrigado, irmãos. Amém. E o terceiro ponto é que quem vive só para si perde o direito de viver. A realidade cristã
Se você está aqui hoje, saiba que a partir de agora você não é mais o alvo de tudo aquilo que Deus quer fazer. Você é o agente. Se você vive apenas para se salvar, se você vive apenas para que a sua realidade seja mantida, que o seu conforto seja mantido, que tudo para você esteja no lugar, que Deus trabalhe só para deixar a sua vida no lugar, saiba que isso, não vou dizer que é antibíblico, mas é um equívoco de leitura bíblica. Porque a partir de agora, Deus te incomoda. Essa é a realidade que nós vivemos. Sabe quando eu vejo a história de Lutero? A história conta das orações que ele tinha no seu quarto. A perturbação que Lutero vivia por causa da missão que ele tinha. Quando ele se deu conta do tamanho da missão dele, ele vivia perturbado. Ele ia orar e ele sentia que o capeta estava próximo dele. Ele saía e ele sabia que as pessoas queriam traí-lo, queriam matá-lo. Sabe, irmão, essa realidade confortável que foi desenhada para nós é coisa que a televisão mostra. Porque, na verdade, a nossa vida está dentro do caos. Até hoje, eu nunca vivi essa realidade confortável que me pregaram uma vez. Nunca vivi, irmão. Nunca vivi. O dinheiro acaba. Às vezes aparecem umas ofertas animal. Você fala, ô Jesus, que venha mês que vem, Senhor. Mês que vem não vem oferta. Aumenta a conta. Mês que vem aumenta a conta. A nossa realidade não vai ser confortável. Estar aqui para nós não é confortável, não é para ser. Se você está aqui para viver a sua vida, para salvar a sua vida, a Bíblia diz que quem vive para salvar a sua vida perde, porém quem a entrega, ganha. Quem a entrega, ganha. Quem se entrega a esse plano de Deus, ganha. Essa mulher queria viver a realidade dela. Eu prefiro a minha realidade confortável de Sodoma. O povo saiu do Egito. Milagres fantásticos aconteceram. Você viu lá em Os 10 Mandamentos. Coisa absurda. Louco. Fumaça. Fogo. Frango voando. Doideira. Milagre acontecendo, meu irmão. Que da hora. A roupa não acaba. Não precisava comprar outra. Não precisava ir no shopping, ficar procurando, experimentando uma camisa nova. Não tinha isso. O povo caminhou. E aí, em determinado momento, eles falaram assim, para que a gente está andando mesmo? Rapaz, vamos voltar para o Egito. Porque lá a cebola é boa. A comida lá é melhor do que a comida daqui. Comer frango todo dia não dá. Estou virando um frango. Vamos voltar para o Egito, porque lá, por mais que a gente é escravo, a gente está bem. A gente tem uma casinha ali, um tetinho, a gente tem uma comidinha, a gente apanha, mas apanha normal. Vamos voltar para o Egito. Aí Moisés está irritado, sobe, vai buscar a palavra de Deus. Aí o povo fala assim, irmãos, esquece Moisés. Vamos juntar aqui quem tem dente de ouro, colar, pingente, bababá. Vamos então fazer um bezerro, e o bezerro vai resolver nosso problema, porque eu não aguento mais andar, porque ir para frente é muito difícil. Entrar na realidade que Deus quer é muito difícil. E aí eles fazem o bezerro, Moisés desce, irado, meu irmão, imagina Moisés. Meu irmão, que loucura que vocês estão fazendo, estou lá em cima, no meio do trovão, ouvindo a voz de Deus, eu chego aqui, vocês fazem uma vaca. Pega o ouro e constrói um ídolo. O que é isso, irmãos? Aí fica aquela loucura. Quando o povo está perto de entrar, sabe por que eles desistem? Porque essa realidade de milagre, essa realidade de Egito e realidade de deserto vai acabar. Porque a entrada deles em Canaã, eles precisavam conquistar. Eles precisariam trabalhar, meu irmão. Agora não ia ter frango voando para todo lado. Agora eles iam ter que pegar a terra e plantar. Agora eles iam ter que tirar os inimigos. Agora eles iam ter que trabalhar dobrado. Mas era algo deles, era a realidade que Deus havia escolhido para eles. Se vivermos só para nós, amados,
Se tudo que você busca de Deus é só para você, é só para a sua miséria, tem algo errado com isso. Eu aprendo muito com o agricultor sertanejo, porque o agricultor sertanejo é um cara inspirador, meu irmão. Você pode não gostar, falar que o pessoal de lá é isso, aquilo, o pessoal fica vivendo de Bolsa Família, mas o agricultor sertanejo é inspirador. Porque ele vive numa realidade seca, numa terra absolutamente seca, e ele olha para as nuvens e de repente ele fala assim, vai chover. Ele acredita que vai chover, ele começa a cortar a sua roça, de repente chove, não sabe se vai chover amanhã, mas o que ele faz? Ao invés de comer o feijão, ao invés de comer o milho, ao invés de comer a mandioca, ele vai lá e planta naquele solo seco, sem saber se vai chover amanhã. Quando chove, festa. A colheita é uma loucura. Você vê na porta do pessoal feijão, mandioca, milho, melancia. Mas quando não, ele guarda, porque no outro ano ele vai plantar de novo. No outro ano ele vai plantar de novo. Ele podia comer a semente, irmão, e morrer no outro dia. Morrer de barriga cheia. Mas ele opta por semear. Não vive para ele. Se doa. Sabe, irmão, Deus nos escolheu essa igreja para viver pelo outro. Deus escolheu a igreja dele para fazer isso. Esses dias eu falei numa igreja lá em Teresina, ficou meio assim, mas a nossa missão aqui não é ir para o céu. O céu é o lugar de onde a gente vem e para onde nós vamos voltar. Mas a nossa missão não é no céu. A nossa missão é no inferno. A nossa missão é no inferno. O inferno é o lugar em que as portas não prevalecem contra nós. O céu é o lugar que a gente se encontra. De repente você entende que Deus te criou no céu. Aí você fala, maravilha, eu vou esperar ir para lá. Mas enquanto eu espero ir para lá, a minha missão não é mais céu. A minha missão é inferno. Porque tem aí umas ideias, mas posso te falar, a realidade que a gente vive é triste e deprimente. A gente vive numa realidade onde os pais abusam de filhos. A gente vive na realidade onde mães abandonam seus filhos. A gente vive nessa realidade que às vezes as pessoas ficam falando do ideário da família brasileira e quando eu olho para a realidade eu falo, peraí, tem alguma coisa equivocada aqui, porque mais de 60% dos casos de abuso acontecem dentro da casa. O abandono acontece por mães. Crianças jogadas na lata do lixo. Essa é a realidade que nós estamos envolvidos, irmão. Isto é inferno, porque inferno não é um lugar geográfico. Inferno é uma condição que a pessoa está. Inferno é todo aquele que está sem Cristo, vive no inferno. Porque não tem esperança, vive essa vida sem limites, sem regras, sem nada. E a nossa missão é intervir nisso, mas para isso a nossa vida tem que parar de ser nossa. Cristo nos chamou para vivermos essa outra realidade e não o conforto de Sodoma. Não o conforto de Sodoma. Lá em Teresina a gente conseguiu lá, alugamos um apartamento bacana. Colocamos lá, eu adoro um tapete, meu. Tem um tapete lá que eu acho muito da hora, meu tapete. Quase me divorciei por causa desse tapete já. Porque quando a gente estava indo embora daqui de São Paulo, a Fernanda falou assim, não vai caber esse tapete no carro. Eu falei, vai caber, tenho fé. O meu tapete. Colocamos o tapete no carro, esprememos tudo. Chegou lá em Curimatá o tapete. Via cheio de poeira, eu lavo o tapete, pode deixar. Aí levamos para Teresina, tá lá meu tapete. E aí, todos os dias vai gente em casa. Todos. De quando a gente chegou em Teresina, nós temos amigos que vão em casa todos os dias. Todos os dias. Esses dias eu falei, amor, não vamos responder mensagem não. Vamos assistir aqui um filme, vamos ficar tranquilo. Daqui a pouco, os porteiros já conhecem todo mundo que vai lá, então os caras já chegam na campainha assim, ó. Tem nem como você dar uma desculpa. E a galera chega, deita no meu tapete, aquela loucura. Era o meu tapete esses dias. Eu vi ali o pessoal fazendo trabalho nas casas. Meu irmão, isso é mó doideira, sabe por quê? Porque a gente vai aprendendo que as nossas coisas só são coisas se servirem para os outros.
Se não servirem para os outros, meu irmão, para. Se o seu carro for só seu, não tiver um banco para dar carona para alguém que tem filho na chuva, para com isso, meu irmão. Para. Se as suas coisas não servem, você está vivendo a sua vida para você. Para você. E posso te falar, aí você perde o direito de viver. Agora, quando nós vivemos por outro, quando nós aceitamos sair do conforto e viver essa vida com Deus, se torna fantástico, meu irmão. Fantástico. Tenho aprendido isso com a minha esposa, com meu filho. Tem sido incrível, meu irmão. Incrível. Meu filho, a Fernanda não conseguiu amamentar, meu filho bebe leite de fórmula. 50 conto toda semana do leitinho dele. E aí aí eu tava triste. Aí um outro irmão chegou para mim e falou assim: rapaz, o do meu filho é 200 reais de 400 gramas. Eu falei: oh, aleluia, Jesus, obrigado. Obrigado. Porque podia ser pior. Já diria o Capitão Nascimento, não há nada ruim que não possa piorar. Então, Senhor, obrigado. Tá tudo bem. Mas a gente vive essa realidade, meu irmão, em que tudo serve. E às vezes quando não tem mais, não tem. Lá em Teresina agora a gente vendeu nosso carro. Não tem, irmão. Não tem. Tem Uber, tem um monte de coisa aí, tem uns amigos com carro. Vamos embora, meu irmão, vamos viver. Tem tanta coisa pra frente. Ô, meu irmão, perdeu, irmão. Já era, vamos embora. Fiquei triste, ficou. Mas vamos pra frente. Você acha que eu fiquei feliz de ver o cara saindo com o meu carro assim, indo embora? Claro que não. Mas eu tenho uma certeza, meu irmão, que é uma coisa só. A realidade que eu estou ali em Teresina é para fazer isso. As coisas às vezes vão embora. Então eu queria orar com vocês. Queria chamar aqui o pessoal do louvor. Já passei demais do horário. Guarde aí no seu coração essas três coisas. A vida com Deus é para frente, meu irmão. O que é bom também engessa. A gente corre o risco de se transformar numa estátua de coisa boa, ainda assim uma estátua. E quando a gente acha que a vida é só pra gente, a gente perde o direito de viver. Queria te convidar a ficar de pé, se possível. E essa primeira oração é para a gente viver para frente. Eu sei que eu conheço, eu cresci até meus 17 anos numa realidade periférica aqui do lado. Eu sei como é uma vida de periferia. E agora está até bom. Na minha época eram horas e horas para ir do meu bairro até Santo Amaro, pela M. Boimirim, era uma loucura. Horas e horas dentro de um ônibus. Que na época, hoje tem todas as leis que o ônibus tem que ser bom, tem que ter ar-condicionado, coisa para você colocar o celular para carregar. Na minha época era aqueles ônibus doidos que você tem que puxar a corda. Na loucura, meu irmão. Você vai caindo, puxa a corda e vai, segura. Tinha um motorista no meu bairro que era apelidado de Ravengar. Todo mundo tinha medo do Ravengar porque ele colocava, parecia que ele estava carregando boi ali dentro. Pá, pá. Loucura, meu irmão. Mas a gente sobreviveu, a gente está aqui. A gente sobreviveu coisas muito difíceis. Eu sei que você já passou por coisas muito difíceis. E você sobreviveu, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus te quer lá na frente. Lá na frente, meu irmão. Amanhã. A sua história com Deus vai acontecer amanhã. Amanhã Deus vai fazer uma loucura na sua vida. Não sei o que, mas vai acontecer alguma coisa, meu irmão. Essa tem que ser a nossa expectativa. Senhor, o que vai acontecer amanhã? E não lamentar o que não aconteceu ou o que aconteceu ontem. Senhor, o que vai acontecer amanhã na minha vida? Como é que vai ser amanhã? O que vai ser? Vai vir alguém na minha casa? O Senhor vai fazer eu encontrar alguém na rua? O Senhor vai fazer eu orar pelo meu chefe? O que o Senhor vai fazer? Eu vou me reconciliar com meu filho? O que vai acontecer amanhã, Senhor? Porque a vida que o Senhor tem para mim é para amanhã, porque é amanhã que o Senhor volta. É amanhã.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço que se tem pessoas aqui, Senhor, ainda presas em realidades do passado, muda a visão delas, Pai, agora. O Senhor tem poder para isso. O Senhor quer tirar aqui pessoas de uma realidade de Sodoma, que é difícil, mas é confortável, e fazer uma loucura, Senhor, para um lugar que às vezes não tem ainda definido, mas é um outro lugar, porque amanhã o Senhor tem coisas novas para essa igreja. O Senhor tem coisas novas para cada um aqui. Mas descola ela do passado, Senhor. Descola ela do que aconteceu. Descola ela, Senhor, do abandono, da dor. E faça ela olhar para frente, Senhor. Porque é lá na frente que o Senhor está. É lá na frente que o Senhor vai enxugar nossas lágrimas. É lá na frente. Aleluia. 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 Meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Pois meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe veneno em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Estava lembrando aqui de um texto, meu irmão. O lamento profético de Jesus. Diz assim, escuta aí. Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe avisaram: parte agora mesmo, vai embora daqui, porque o Herodes quer matá-lo. Ele, entretanto, lhes ordenou: ide, anunciai a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios, curo enfermos e estou pronto. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, porque nenhum profeta deveria morrer em Israel. Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Vocês não aceitaram, e essa vossa casa ficará desabitada.
Sabe o que Jesus está falando? Falaram assim: olha, o Herodes quer matar você. Ele falou assim: ó, fala para essa raposa aí. Devia ser um xingamento na época. Fala para essa raposa que hoje, amanhã, depois, eu vou continuar curando e libertando pessoas. Jerusalém, você não devia matar profeta. Está matando, mas eu continuo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Porque minha vida é pra frente. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Queria fazer um outro momento aqui, irmão. Estou muito doido hoje. Vamos fazer um outro momento aqui. Eu queria convidar aqui os pastores aqui. Paulo, Doni, os irmãos que foram ordenados. Eu queria convidar eles aqui. Eu queria que eles orassem pela igreja para que espalhasse esse salmo, irmão. Para a gente não virar estátua. Igreja não é monumento. Aqui tudo que a gente vive é muito bom, irmão. Mas não é monumento. Não é estátua. Não vai ter o busto do Paulo Gomes aqui para as pessoas acharem nossa. Não é monumento. Você não foi feito para cultuar monumento. Você foi feito para salgar, meu irmão. Mas você corre o risco de estar engessando a sua vida. E eu queria que eles orassem para que esse sal se espalhasse. A gente espalhasse aqui no Capão. Espalhasse em todo lugar, meu irmão. O Capão é uma realidade pequena, perto da infinidade de coisas que Deus nos chamou para fazer. A gente começou aqui acolhendo crianças. Me lembro do início quando eu vim aqui, acolhendo aqui 30 crianças na época. Esse número aumentou, agora já é morador de rua, tem comunidade terapêutica. E vai ter mais um monte de coisa, irmão. Vai ter mais um monte de coisa. Sabe por quê? Porque você é sal. Não porque o Paulo faz as coisas. Vai ter por causa de você, meu irmão. Porque você é sal para salgar essa terra. Sabe, a primeira vez que eu vim na igreja aqui no Capão foi lá ainda naquela outra rua. Eu estava aqui pensando, naquela primeira vez que eu fui, era o Paulo Gomes fazendo louvor. Hoje tem mais um monte de gente aqui fazendo, meu irmão. Um monte de gente fazendo. Precisava dele ter começado lá. E agora um monte de gente faz. Da outra vez que eu vim aqui era só o Paulo Gomes e o Ibrahim, pastor. Hoje, meu irmão, olha só quantas pessoas Deus tem dado. Amanhã, meu irmão, o que vai ter? Vai ter muita coisa, meu irmão. Vai ter muita coisa. Porque você está aqui. Mas você não é um monumento. Você é sal. E você vai se espalhar por aí. Em nome de Jesus. Senhor, viemos neste lugar para te